12 As religiões. Bom, antes da religião, existiu um líder, ou um mestre, que inspirou ou plantou a ideia na cabeça dos seus discípulos, que a semeou. A ideia cresceu, seus seguidores fundaram templos e formaram as religiões. Hoje, existem várias religiões, ou grupos religiosos. Os principais, em ordem decrescente são o cristianismo, o islamismo, o hinduísmo e o budismo. Mas, antes não era assim, por toda a terra as pessoas acreditavam em vários deuses, para justificar ou tentar explicar o que não compreendiam. Por exemplo, o deus do trovão era chamado de Thor, o deus da guerra, Ares e assim por diante. Existia até o rei dos deuses, Zeus. Esses deuses eram cultuados pelos gregos, pelos romanos etc., que eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. Pode ter certeza, muitos acreditavam fielmente nesses deuses e levavam eles a sério, até morriam por eles, se fosse o caso. Já o povo de Israel era monoteísta, acreditavam em um só Deus. É a história de Abraão, Noé, Moisés etc. No entanto, ainda havia o povo do Oriente que acreditava em Buda, Vishnu e Shiva. Tinha o Tão, do hinduísmo e assim por diante. Na própria Bíblia vemos falar do deus Baal, que era um deus antigo. Nos filmes, já ouvimos falar de Odin e de uma variedade de outros deuses. Aonde quero chegar com tais insinuações? É simples, o homem, desde o dia em que percebeu que um dia iria morrer, começou a criar vários deuses para o consolar e confortar, para explicar o que não conseguia explicar ou para encorajá-lo nas atividades do seu dia a dia. Os faraós, por exemplo, construíram as pirâmides, tentando levar consigo, após a morte, pelo menos parte da sua riqueza. É inevitável, todos iremos morrer. Ou você escolhe acreditar em algo ou alguém que possa ampará-lo depois da sua morte, ou vive com a dura realidade que, morreu acabou. Mas você já se perguntou por que a maioria das pessoas do planeta, quase todas, acreditam em Deus e numa vida após a morte? O universo é fantástico. O cristianismo, por exemplo, surgiu há mais de 2000 anos, na Palestina, com o nascimento de Jesus Cristo. Em meio a um cenário político, quando Roma dominava o mundo e cobrava impostos altíssimos, ele transmitiu uma mensagem de amor ao próximo, de perdão e de desapego aos bens materiais. O islamismo surgiu na Península Arábica, no começo do século VII, por meio de Mohammed, conhecido como Maomé. Maomé não acreditava na tríade divina colocada pelo cristianismo, por isso decidiu fundar sua própria religião. O seu livro sagrado é o Alcorão. O hinduísmo é considerado a religião mais antiga do mundo, seus deuses são Shiva, Krishna e Brahma. Também acreditam na reencarnação, que as pessoas se evoluem com o tempo, de acordo com as suas ações. Seus livros sagrados, entre outros, são os Vedas e o Bhagavad Gita. O budismo surgiu no século V a.C., na Índia. Foi fundado por Siddhartha Gautama. O Buda prega que através do sofrimento a pessoa pode se evoluir, adquirir uma plena consciência, alcançar o caminho da libertação mediante meditações etc. O seu livro sagrado é o Cânone Pai. Existe também o Espiritismo, que surgiu na França, no século IX, quando Allan Kardec incluiu uma série de estudos sobre a manifestação dos espíritos. No Rio de Janeiro, as primeiras sessões espíritas foram realizadas nesse mesmo século. Aqui no Brasil, muitas pessoas seguem várias linhagens do espiritismo misturando-as com o candomblé, que veio dos africanos. Também acreditam na reencarnação. O cristianismo ainda se subdivide em duas religiões, o catolicismo e o protestantismo. O catolicismo veio de Roma, quando os apóstolos e discípulos de Jesus pregavam sobre os seus ensinamentos. Porém, vários desses ensinamentos foram mudados ou mesmo deturpados, com o tempo e com as influências de autoridade romanas. Por exemplo, quem realmente queria ser cristão, vivia em comunidade e tinham tudo em comum. Esta foi a primeira igreja de Cristo, porém, como o ser humano é egoísta, e não consegue viver sem o dinheiro, e sem os bens materiais, voltou a adotar a antiga tradição de oferecer os 10% para a igreja. O protestantismo surgiu em 1517 quando Martinho Lutero discordou da Igreja Católica e do Papa. Daí em diante, surgiram várias igrejas protestantes. Alguns livros foram retirados da Bíblia original. Pois bem, essas são as principais religiões do mundo. Só para se ter uma ideia, 28% são cristãos, 22% seguem o islamismo, 15% são hinduístas, 8,5% são budistas e 12% não seguem nenhum tipo de religião. Nota-se que, a maioria das pessoas do planeta, quase 90%, acreditam em Deus e tentam seguir uma religião. Se são praticantes ou não, é um problema à parte.
Pesquisas apontam que menos de 3% da população mundial são ateus. Ainda assim, alguns desses 3% ainda acreditam em um Criador.